do seu plano de governo, onde o senhor fala ali de time formado por indicações técnicas, mas já defende a reforma administrativa. Só para esclarecer a compreensão de reforma administrativa. Quando a esquerda aumenta o tamanho do Estado, gera imediatamente uma preocupação nossa com o aumento dos gastos públicos, com a possibilidade de mais cargos para o toma lá da cá, com a instrumentalização política, com brechas para a corrupção, tudo isso que a gente denuncia aqui há mais de 15 anos. O senhor defende um aumento do número de subprefeituras de 32 para 96. Como é que isso fica aí dentro de uma proposta de reforma administrativa? Antes de responder essa pergunta, de novo, Boles, arregão, toda emissora séria ele desmarca porque ele não consegue combinar com os cupinchas dele. Aqui você já sabe que é uma emissora séria por conta disso. O Datena, a gente já está vendo ele jogar a toalha. Eu espero que ele ouça os conselhos aí de todo mundo. E respondendo a sua pergunta, Felipe, a gente vai fazer sim uma reforma, só que as pessoas não têm acesso à prefeitura porque os marqueteiros no processo eleitoral tratam o eleitor como patrão, né? Para te convencer a eleger alguém, ou seja, dar um emprego para alguém no dia 6 de outubro. Só que depois você não é tratado nem como patrão e nem como cliente. A verdade é que essa é uma cidade grande, gigantesca, de 96 distritos, 472 bairros e mais de 1.000 favelas, interligando tudo que a gente chama de São Paulo. E tem 4 milhões de pessoas numa situação aí de comunidade. Por que eu propus fazer isso? Nós vamos diminuir os números de secretarias, só que com a dinamicidade de uma gestão eficiente, uma subprefeitura hoje tem de 5 a 7 prédios. E a pessoa às vezes precisa de 3 serviços, precisa ficar andando. Então só de otimizar uma subprefeitura em um prédio e levando tecnologia para estar ali integrando de fato um 56, que não é para inglês ver, mas para você acessar da sua casa, porque todo mundo usa celular hoje praticamente, a não ser aquelas pessoas que perderam o celular, né? A segurança está uma desordem aqui nessa cidade. O fato da gente colocar um em cada bairro, essa capilarização, é para você ter acesso à prefeitura. E não ser tratado como pirulito e boca de banguelo, precisando de ir em 3 prédios diferentes. Às vezes a pessoa precisa mexer no CAD, ela tem que ir num prédio. Aí ela precisa... Imagina um funcionário público falando, não, você tem que voltar em outro lugar. Você vai ter um lugar, inclusive nós vamos pegar os prédios ociosos da prefeitura. A prefeitura de São Paulo tem mais de 40 mil imóveis. E o Bananinha, que é o futuro ex-prefeito, ele não dá conta de fazer gestão disso, não consegue responder ao certo quantos imóveis tem na prefeitura. Tem que fazer requisição pelo Ministério Público, até hoje não tem um mínimo de resposta. O que a gente vai fazer então? Uma otimização, a gente vai aumentar sim a capilarização para que você, como cliente, saiba que tem como ser atendido aí perto da sua casa. Você tem gente que pega o atestado de um dia para ir 2 horas num serviço, numa prestação de serviço da prefeitura, porque não está capilarizada ali perto da casa dela, ou perto do serviço dela. A gente vai fazer é facilitar. Com esse aumento e fazendo essa otimização de prédios, e inclusive entregando prédios alugados e ficar com os prédios da prefeitura, a gente vai ter economia. Agora, só um detalhe, que a gestão Nunes disse que essa triplicação do número de subprefeituras geraria um gasto, um aumento aí de 67%. Você então admite que há um gasto, mas você considera um gasto investimento. Se é para servir o povo, não é gasto. Aí tem que explicar o que é a diferença de custo e despesa. Despesa é você ter um monte de prédio desenfreado e tratando você como bobo. Te tratam nas propagandas políticas como um patrão, só um dia, o dia 6. Depois se vire, é isso que eles pregam. Depois os marqueteiros vão embora com seus 30 milhões de reais, cada um dessas 4 campanhas que estão aí, e depois acabou. O que a gente está propondo é o seguinte, é uma dinamicidade. É reunir num prédio só, eu sei que você concorda com isso, e eu sei que você sabe que nós temos dinheiro para colocar aí no seu distrito. Porque 32 subprefeituras, você ainda está longe, a maior parte da cidade, 2/3 da cidade ainda estão de fato longe disso. Agora, a gente vai enxugar essa administração, que não precisa aumentar a quantidade de pessoas, não vai ter esses prédios esparramados, a gente vai criar economia. Então vai fazer uma gestão mais enxuta e mais tecnológica, isso vai trazer eficiência. Então, candidato, eu queria lhe perguntar justamente sobre isso, né? Porque quando se fala de reforma administrativa, normalmente a gente pensa em mexer no pessoal, né? Mudar as carreiras, reestruturar, enxugar ou ampliar o tamanho do time, né? Então, eu queria saber qual é se o senhor tem uma meta definida para essa reestruturação, enquanto o senhor quer reduzir o contingente dos concursados, vai querer mexer em concursado ou só em cargo comissionado, enquanto? Então, eu queria que o senhor desse mais detalhe, por favor. Nos concursados não, mas a questão comissionada é muito companheiro que tem ali, é muita gente incompetente.
Só que todos terão a chance de ser avaliados, desses comissionados. Não vou chegar tocando as bruxas aqui e vou fazer mil coisas assim, não. Agora, a grande verdade é que um consórcio comunista que está aí hoje, nesses partidos, que você já sabe quem são, Nunes... Ah, não, ele não é não. É sim, a Marta Suplicy era secretária do Nunes, agora é vice do Boulos. O Aldo Rebelo, que é um dos comunistas mais respeitados do comunismo nacional, é secretária aí. A Soninha, que é abortista, esse povo tudinho que gosta de linguagem neutra, essa ideologia de gênero, essa besteiraiada que esse povo vive fazendo, tá tudo debaixo da gestão do Ricardo Nunes. E eu só entrei nessa discussão aqui, nessa disputa, porque não tinha ninguém. Sacaram o Salles da disputa. Eu falei, mas São Paulo vai ficar na mão de um esquerdista? Não faz sentido. Uma economia tão pujante. Então é o seguinte, tem uns 35 secretarias hoje para abastecer esses 12 partidos políticos. Tá Kassab, tá Temer, imagina, Temer, Valdemar Costa Neto, aquele do Mensalão, esses caras todos, Milton Leite, estão todos juntos para mamar nessa prefeitura. É uma prefeitura que representa a riqueza de nações, inclusive, é o terceiro maior orçamento do país. Agora, o que a gente pretende é enxugar isso tecnicamente, porque a gente não está devendo nada para ninguém. Nós chegamos até aqui, segundo a Veritá, a Exame e a CNN, até que saia a outra pesquisa, nós estamos em primeiro descolado desses caras. No Data Povo, que é vendo esse povo na rua, é assustador o tanto de gente que faz isso aqui. Eu sei que está assistindo aí, já faz o M28 e entra para a guerra. Vou te falar por quê. Porque é um milagre estar aqui onde eu estou. Sem padrinho político, presta atenção, sem tempo de televisão nem um segundo, sem tempo de rádio, sem marqueteiro, sem dinheiro público e sem as minhas redes sociais. Só somos Deus e o povo. Então, assim, sobre essa questão de enxugar essa máquina, eu não sou da teoria de vamos para o estado mínimo e nem sou esse cara de companheirada que quer o estado máximo para arrancar seu couro. Eu sou afim do estado eficiente, de ter gestão, de ter metadado, de saber como fazer isso. Isso eu já sei fazer no privado, eu só nunca fui funcionário público, e agora eu vou provar para vocês o tanto que é fácil alguém bem intencionado, alguém que não está devendo nada para outro. Não me curvei para nenhum deles. Vamos ganhar, vamos trazer, respondendo até aquela primeira pergunta, Felipe, as indicações serão técnicas, partidárias e vai ter um recrutamento de seleção. Estou em paz. Por exemplo, o Felipe Sabará, que foi secretário tanto da prefeitura e agora do Tarcísio no estado, ele é um cara que veio, é um dos maiores apoiadores nossos. Um abraço para o Sabará, conhece muito, tem mostrado várias soluções para mim, ele é o líder do plano de governo nosso. Ele é um cara que eu não prometi para ele cargo nenhum. Ele sabe que eu estou conhecendo o coração dele, ele é um cara que provavelmente vai passar nesses... Ele é do Republicanos, ele é um cara que provavelmente vai assumir aí, passando no processo seletivo, mas não tem combinado com ninguém, nem com ele, nem com ninguém. Agora, o senhor tem um partido, Sim. certo? E é absolutamente natural. E, na verdade, vai ser difícil evitar que o partido reivindique um pedaço da sua administração. Já estamos combinados, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter, já estamos combinados sobre isso. Mas... compromisso assumido compromisso aqui, né? Sabatino do senhor e do partido também. Sim, o próprio presidente já falou na coletiva para 13 veículos de imprensa. Não tenho esse compromisso com ele. O compromisso é técnico, sabe disso. Vou te dar a prova que isso é um assunto que vai ser tratado com seriedade. Eu tenho dezenas de empresas e não contrato um parente, eu não autorizo isso. Eu não contrato alguém porque é cota de parente, cota não sei de quê, não. É gente competente. Se eu ver o cara competente e eu não sentir o olho dele brilhando por pessoas e não amar gente, não vai. Eu vou fazer um processo seletivo de novo. Se você me der a chance, eu preciso dessa chance para te provar que tem como mudar essa política na cidade de São Paulo e no Brasil. Se você me der essa chance, eu vou te falar. Vamos vencer isso no primeiro turno, no dia da vingança, que é o dia 6. Eu vou ter outubro inteiro, novembro e dezembro. 90 dias para escolher um batalhão de elite. Eu vou abrir isso para partidos políticos, para todos, inclusive. Só que você sabe, caras de extrema esquerda e de esquerda não conseguem andar perto de gente que é luz igual a gente. Que é sal, sabe mar sal? Imagina um mar de sal. Esse povo que é comedor de açúcar, esse povo que é frio, é vitimizado, eles não dão conta de andar assim. Eu vou abrir o convite para todo mundo. Ninguém governa sozinho. Vou compor com esses governos, só que eu vou fazer isso ganhando com o povo. Significa que eu não tenho que pedir para eles o que eles querem. Eu vou dar as posições que eu achar que é necessário para cada um. Dá licença, só para completar esse assunto, candidato. São cerca de 130 mil funcionários aqui na prefeitura, e desses comissionados devem ser uns 15 mil, 17 mil, alguma coisa. É gente pacas, certo? Então, como blindar uma máquina desse tamanho
da presença de gente do mal. Porque, assim, eu imagino que o senhor vai fazer esse processo de seleção para os secretários, não dá para espalhar, o senhor não vai poder estar presente na seleção. Nós vamos criar um braço dentro da prefeitura, né, um serviço de inteligência para investigar todos os secretariados, todo mundo vai ser investigado. Nós vamos trazer transparência. Eu, como influenciador que fui, eu mostro a minha vida é aberta. Tanto é que ninguém tem dificuldade de achar, tem mais de 1000 vídeos meus e stories praticamente infinitos da minha vida. Nós vamos fazer isso na gestão pública, a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo. Inclusive, vai ser problemático para alguém que tenha má fé tentar sentar numa cadeira de secretário na cidade de São Paulo, porque ele vai ser investigado só de entrar. Então, assim, meu compromisso com a cidade de São Paulo é muito simples. Não vou aceitar qualquer um. Eu prefiro gente que tem coração, que gosta de gente, porque nós vamos apresentar para você, tá? Vou fazer no modelo empresarial para você ver que a gestão pública vai mudar. Apresentar toda semana resultado. Que jeito? Quantas pessoas foram beneficiadas? Vamos lá. A gente tem que fazer mais de 30 milhões de metros quadrados de calçada na cidade de São Paulo. Você sabe por quê? Não é porque eu tô afim de andar na calçada, não. É porque 30% das pessoas que se acidentam e dão entradas na UPA aqui na cidade de São Paulo é em decorrência de queda em calçada que está estragada ou sem calçada. Você imagina um absurdo desse? A gente fazendo um mutirão para resolver isso. Aí o que eu quero? Tá aqui nessa pasta, eu quero saber qual que é o plano de concluir esses 30 milhões de metros quadrados. Ah, mas isso é do dono do imóvel. Nós vamos pôr pressão com mutirão, a prefeitura vai na frente. Nós vamos fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque gente está perdendo a vida. Gente está se machucando, gente está ficando improdutiva por isso. Isso está impactando negativamente na cidade. Posso fazer uma última? Diga. Desculpa, só sobre esse assunto. Se houver pressão depois da eleição do seu partido, o senhor sairia do partido para evitar que... Se for para descumprir o que eu prometi para o povo, sim. Já me considero assim. Eu já falei para a família, Fidelix, para o presidente, eu quero continuar no partido, desde que esse partido ele comece do zero. Existem pessoas, né, que estão sendo apontadas ali, todas que eu pedi para que saíssem, todas saíram. Agora, a gente está num período eleitoral, estão tentando fragilizar de todo jeito, porque não consegue me parar, não consegue me acertar, não consegue me domar nos debates, não consegue fazer absolutamente nada, porque eu vou ser o próximo prefeito, eu já sou. E eu não falo de arrogância, não, eu falo com vontade de servir. Agora, se esse partido tiver intenção errada, eu já deixo claramente, o meu partido é o Brasil, eu não vou curvar a cabeça para partido, isso pode até custar a eleição que eu estou falando, mas eu quero ter a certeza que você está votando em alguém que tem princípio e tem valor. Eu não vou nunca baixar minha cabeça. Nunca. Se tiver alguma coisa escusa, não vão de forma nenhuma. Eu vou me curvar a isso. Candidato, um ponto central aí nas suas propostas é a geração de 2 milhões de empregos. Eu vejo até em entrevistas, quando o senhor é questionado sobre temas específicos, às vezes o senhor abre a resposta falando da criação de 2 milhões de empregos como um pressuposto para solucionar outros problemas também. Como é que o senhor chegou a esse número e como pretende viabilizar isso? É mais de 3 vezes o que o Banana está conseguindo gerar. Ou seja, o cara não é empreendedor, o cara não entende que investimento em emprego diminui gasto na segurança pública. Quando você vê eu abrindo essa resposta, é que todo mundo tem que saber que o maior direito social que existe no mundo chama-se emprego. O bem fundamental é a vida, mas se tiver emprego, significa uma ocupação. A pessoa está produzindo, a pessoa pode cuidar da vida dela através do emprego, sabe o que acontece? A criminalidade cai. Só que por que eu estou abrindo essa resposta? Porque ela é a mais lógica de todas para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo precisa de capilarização de emprego. Então, dá para abrir 2 milhões de empregos? Vou voltar para você que está aí me assistindo. São 2 milhões de CNPJs. Um emprego por CNPJ. Aí você fala, não, mas tem micro e pequena empresa que não dá conta. Pois é, mas tem empresa que dá conta de abrir mais 10 mil com incentivo fiscal. Mas se você for tirar uma média linear, a gente consegue fazer o quê? Um emprego por CNPJ. São 1000 favelas, 2 mil empregos por favela. Aí eu te pergunto de novo, você acha que a gente, o povo de São Paulo, não consegue gerar isso? Cadê as indústrias que foram embora? Perdemos a vocação com a indústria, temos que fechar convênios com o Tarcísio, que é com o governo do estado, por ICMS. Nós queremos fazer, sabe o quê, ô Felipe? Nós queremos colocar empregos nas periferias para aumentar sua qualidade de vida, para você passar mais tempo com seu filho, para você não ter que ficar arrastado nesse transporte coletivo dessa forma. Eu estou andando nas ruas e fazendo carreatas, eu vejo a energia do povo indo embora depois de um transporte coletivo. Assim, a pessoa trabalha pra caramba e depois vai arrastado naquilo ali de volta. Imagina você, eu quero que você imagine, você que está assistindo, um emprego perto da sua casa. E a gente dá benefício fiscal para uma empresa que emprega 80% das pessoas, no mínimo, que moram no mesmo bairro. Você imagina o que vai mudar? Imagina você ir na pé para o seu serviço. Imagina você pegando uma bicicleta para ir no seu serviço. Ou pegando uma condução que leve no máximo 10 minutos e não 3 horas para você ir para o serviço. Vai acontecer isso.
Como é que vai funcionar isso? Nós temos 38 cidades em volta da cidade de São Paulo, essa é a região metropolitana. E essas 38 cidades, muitas pessoas, elas vêm para dentro do centro expandido da cidade. O que a gente vai criar é um amortecedor de fluxo, que vai ser um cinturão de 120 quilômetros de empresas mesmo. Vai ser uma faixa empresarial, onde a gente vai dar emprego aqui para você que está no seu emprego aí na cidade de Tiradentes. Ah, estou aqui, o emprego está aí. E quem estiver vindo de fora para procurar emprego aqui dentro também, para aí, é um amortecedor de fluxo. Ninguém tinha pensado nisso antes. Só para você entender a dimensão hoje da cidade, o Rodoanel tem 177 quilômetros e fica por fora da cidade de São Paulo. Não terminou os 44 da Rodoanel Norte, mas acredito que ajudando o Tarcísio a gente vai terminar em definitivo antes de terminar esse mandato. E aí sabe o que vai acontecer? Vai ter um anel interior de 120. Esse anel é de empresas com empregos para vocês aí. A maior solução de todas. Vai diminuir criminalidade, vai aumentar o seu desfrute como paulistano ou você que resolveu morar aqui. E você sabe o que acontece? Um povo que não se estressa, vai gerar menos poluição na cidade, vai aumentar também a qualidade da saúde. A gente vai investir melhor nessa cidade. Esse número é para os 4 anos, só para ter 4 anos, uma ideia de prazo. 1.460 dias. E nunca é o governo que gera emprego. Quem gera emprego são os empreendedores. Pois é, essa aqui é a minha questão exatamente. Como é que o governo pode estimular isso? Para de ficar com extorsão, igual muita subprefeitura está extorquindo um monte de empresário, criando fiscalizações que não são educativas. Contem comigo, vocês que são empresários, donos de bares e restaurantes. Eu sei o tanto que vocês estão sendo extorquidos, vocês sabem, né? Porque é a reclamação sempre que eu encontro vocês. Nós iremos ser parceiros, sabe por quê? Porque vocês, em paz, vocês geram emprego, emprego gera renda, renda diminui a inflação. Então é muito simples. Não vamos tratar com terrorismo o empresário. Quem está assistindo aqui agora tem que saber que empresário é povo. O empresário, a pessoa fica pegando no pé. Ah, você veio da iniciativa privada. Não existe dinheiro público, todo dinheiro é privado. Todo mundo veio da iniciativa privada. Sabe por quê? Porque nós somos um povo e alguém que vai abrir uma empresa, ele é um CPF que abre um CNPJ para servir outros CPFs. Eu vim de escola pública, Felipe, e cansei de ver professores despreparados tacando pau em empresários. Ah, empresário é explorador. É mentira. Empresários estão criando o futuro para essa cidade e para esse país. Só que é o povo. Vamos parar com essa briga. Ontem eu fui entregar uns adesivos na casa de um apoiador que pediu pela internet, eu estava gravando um vídeo e o pessoal estava pintando um prédio. Aí vem cá, Marçal, faz o M, vamos tirar uma foto. Eu vou postar no meu Instagram lá, Pablo Marcal por SP. Eu vou pedir pra minha equipe postar pra vocês verem, pelo menos no Stories ou no Reels. E aí o cara fala assim pra mim, eu queria ficar rico igual você. Aí eu falei, que é mesmo? Tem essa conversa gravada, eles vão postar aí. Pablo Marcal por SP. Aí você quer mesmo? Aí ele falou, quero. Eu falei assim, quanto que o cara que te contratou pra pintar o prédio tá ganhando do condomínio? Eu não sei. Falei, então você tem que aprender a fazer pergunta. Porque é você que está executando, certo? Se juntar vocês aqui, vocês dariam conta de abrir uma empresa? Não. Então qual foi a pergunta que você não fez sobre empresa? É por isso que nós vamos ensinar a empresarização desde pequeno. Aonde? No ensino básico. Então a prefeitura vai ensinar quem não quer ter seu próprio negócio, abrir sua vendinha, vender alguma coisa. Você compra ali no Brás e revende. Quem que não quer fazer isso? É uma pergunta que eu faço. Segunda, todo CNPJ vai ter um braço de ensino. Vai ser custeado pela Prefeitura de São Paulo, EAD. Vai treinar 3 públicos, os colaboradores da empresa, os parentes e os vizinhos, geograficamente próximos a essa empresa. De novo, por que a gente quer fazer isso? Porque a educação no Brasil não é continuada. Nós somos um povo que estamos escolarizando um povo que até o final do ensino médio ninguém consegue fazer uma conta de matemática básica. A gente joga trilhões ao longo de uma década no lixo e a gente não consegue educar um povo para prosperar. Candidato, deixa eu só voltar um pouquinho atrás, que a gente está se afastando do que eu queria perguntar. O senhor mencionou logo no comecinho da sua resposta, convênio com o governo do estado, de ICMS e tudo mais. Acontece que está tendo uma reforma tributária. Até aprovar vai ser um milagre. Né? Mas está acabando, daqui a pouco vai aprovar. Ótimo, mas desculpa a expressão, mas contar com o ovo no cu do calango. Mas daí a questão é a seguinte, vai tirar da mão dos gestores uma das grandes ferramentas que sempre foi, que é a guerra fiscal. Sim. Eu baixo imposto e tal. Então, isso vai dificultar bastante o cumprimento dessa promessa. Acabou de dificultar, eu vou pegar terrenos da prefeitura, iniciativa parceria público-privada, não vai mudar nada, eu vou conseguir atrair do mesmo jeito. Se tiver um líder forte, tiver sendo transformada a cidade, todo mundo vai querer vir para cá. Estou recebendo mensagem de muitos nordestinos falando, agora eu vou para São Paulo, vai ter emprego. Ou seja, vocês podem inventar o que quiser, nós vamos fazer. O que não dá para fazer é o que não existe. E o que a gente está aqui para fazer é simples.
Traga dificuldade, põe no meu colo e está solucionado. Se tem que ir para Brasília pedir ajuda, vou pedir. Se tem 70 deputados federais pelo estado de São Paulo, vou pedir também, inclusive. Só para vocês entenderem, tem um negócio que a gente vai fazer que é zerar as filas de exame e cirurgia. São 447 mil pessoas em exame, esperando. A gente está necrosando, esperando o exame e nem sabe de quê. E 192 mil pessoas precisando de quê? Cirurgia. Como que faz isso? As emendas dos deputados federais, 66% delas são gastas com saúde. Eu vou pegar essas emendas, isso é com relacionamento, porque eles não têm obrigação de investir na cidade de São Paulo. Cada um leva para o seu reduto eleitoral. Eu vou pegar esses caras e dividir o louvor com eles para falar assim, ó, esse deputado trouxe isso para cá. Nós precisamos fazer um mutirão e tem um dinheiro. São 70, pelo menos uns 38 vai ajudar veementemente e nós vamos dar o louvor para eles. Falar assim, ó, esse hospital, o que a gente está fazendo aqui, esse convênio, o que a gente está trazendo para a cidade de São Paulo é mais recurso, não só os 120 bilhões que vai ser recorde no ano que vem, mas também as emendas que cada deputado federal pode trazer, porque quase 70% delas é para a saúde. Candidato, o senhor falou em triplicar o número de guardas civis metropolitanos, né? E depois de uma viagem ao Salvador, o senhor conversou com um especialista no assunto, voltou com o próprio ministro da Justiça, o Gustavo, que criou uma revolução lá. Certo. E voltou com uma ideia diferente, com um plano diferente, que envolve, inclusive, um uso diferenciado da Polícia Civil, da Polícia Militar. Sim. Esse plano agora está definido e o senhor pode esclarecer? Posso. Eu tomei um susto em El Salvador, porque até a sexta-feira passada eles estavam com um número que eu agora sei que dá para fazer em São Paulo. 695 dias sem homicídio. Eles erraram em muita coisa, acertaram muito mais coisas, e a gente aprendeu muito ali. Inclusive o Felipe Sabará estava junto. Depois que a gente saiu dali, a gente entendeu o seguinte, que a gente precisa valorizar a carreira do GCM, tem uma PEC 57 que vai tornar, e eu vou ajudar na celeridade disso no parlamento. Acho que esse prefeito Banana aí nunca foi lá, ele não aparece nunca lá. Eu sem ser político, vou diversas vezes em Brasília, tenho um relacionamento muito bom com os deputados e senadores. A gente precisa de quê? Uma coisa absurda. Nós precisamos de começar fechando o crime no dia 1º de janeiro. No plano de governo, Felipe, tem um anticrime. O anticrime, a gente vai fazer um jejum de crime e a gente vai contratar, de acordo com a disponibilidade do caixa da prefeitura na operação delegada, a quantidade máxima de policiais que tiver. Por quê? Porque a gente tem que começar forte e a gente vai estender isso para a Polícia Civil. Caso não tenha policiais para cobrir isso, a gente vai chamar da reserva, inclusive. Por que isso? Para quem está assistindo não sabe o que é operação delegada. Ao invés do policial militar, que é funcionário público do Estado, ele nas suas folgas, ele vende esse dia para uma iniciativa privada, ele vai vender esse dia e a gente vai melhorar essa remuneração, já é um compromisso, para que você venda esse dia. Por quê? Porque você já tem um armamento, você já tem um fardamento, você já tem um tirocínio, já tem pronto. Não faz sentido a gente querer combater o crime de forma escalonada, tem que ser o contrário. Nós temos de investir, isso eu ouvi da boca de quem entende, e é o único país do mundo que está completando quase 2 anos sem homicídio. Ou seja, temos que ter humildade para aprender com eles. Isso é a cabeça de um gestor que não tem vergonha nenhuma, isso chama dinamicidade, de perceber que precisa ser feito algo. Eu fui lá, entendi, aprendi, conversei com os especialistas, com gente de segurança pública, falou, isso faz mais sentido. Porque um X de querer encher uma guarda, que dentro da lei a gente pode chegar até 24 mil pelo tanto de pessoas que tem na cidade, inclusive a nossa guarda é menor que a do Rio de Janeiro, só que se a gente for escalonando, eu não consigo chegar nesse número e trazer a representação de segurança que a gente precisa, e não consigo também melhorar os salários da guarda. Eu consigo melhorar o salário da guarda, chamar todo mundo que passou em concurso e consigo colocar o máximo de pessoas dentro da operação delegada para já começar um jejum de 30 dias de anticrime. E aqui vai um recado para todo mundo que acha que falta oportunidade em São Paulo. Criando emprego já vai diminuir a criminalidade. Aumentando a operação delegada e fazendo esse jejum nesses 30 primeiros dias, ou seja, conte com o mês de janeiro. Nós temos 10 rodovias de entrada na cidade de São Paulo e 38 cidades em volta compondo essa região metropolitana. O distrito mais perigoso que tem, maior quantidade de crimes aqui na cidade, chama Distrito de Pinheiros. Nós vamos atacar esse distrito e abrir para os outros 95. E bandido ou vai atacar em outro lugar ou vai arrumar um emprego. Vocês precisam saber disso. Essa é a última geração do crime. Por quê? Porque tendo emprego, dando uma identidade esportiva e ensinando as profissões do futuro para vocês e a empresarização, é impossível vocês caminharem por esse caminho aí. A gente vai bater de frente com a criminalidade aqui na cidade de São Paulo. E só aproveitando, tem um tema polêmico em relação à guarda, em relação a policiais de uma maneira geral, que é a body cam, que é a câmera no uniforme do policial. O senhor tem uma posição definida? A posição é do governo do estado, né? Eu acredito que gasta muito recurso para ficar gravando isso.
eu vejo que a polícia perde a pujança, perde a forma de atuar, e eu vejo que os policiais estão na retranca, né? Porque não faz sentido um cara defender o Estado e depois que ele faz alguma coisa, ele tem que pagar advogado. Então, os policiais de hoje, com a câmera, apesar de parecer muito republicano isso, é um gasto que pode ser convertido para causas emergenciais do Estado e não coloca a polícia em descrédito. Se, de fato, você acha que o policial tem que ser vigiado, tem que estender isso para outros funcionários públicos. Eu acredito que a gente não precisa, no nível social que a gente está hoje, de ter câmeras para policiais. Já que admitiram, eu quero dar os parabéns para o governador Caiado lá de Goiás, ele é alguém que bate o pé e fala que não vai ter isso no Estado. E tem a melhor segurança pública. Não estou falando para puxar a sardinha de um cara que é amigo meu, inclusive. Eu estou falando simplesmente porque tem a melhor segurança pública comprovada do Brasil. E se tiver perdendo no primeiro lugar, os policiais são bem remunerados. Ali todo mundo, os poderes são fechados contra a criminalidade, ali não se cria e não tem câmera. Ou seja, não tem câmera e aí tá em primeiro, de vez em quando troca ali com Santa Catarina, fica em segundo. Os caras não tem câmera, ou seja, tem lugares que é melhor que o nosso e não tem câmera. Ou seja, a gente precisa questionar bastante ao invés de gastar bilhões em soluções que a gente acha que vai resolver e acaba inibindo o policiamento. Candidato, uma das partes da solução do Bukele para a segurança é encarceramento bravo. Ali tem um volume gigante, número gigante de salvadorenhos que foram para a cadeia. Ele passou ali o rodo nas gangues e tudo mais. Então, isso faz parte do seu A prefeitura não tem encarceramento, isso é o Estado, né? Agora, esse que é o problema. É só perguntar para a população, você prefere o encarceramento ou a morte em massa que está acontecendo? Não, eu estou falando para a população. A minha preocupação é como viabilizar a solução. O seguinte, crie o máximo de emprego que você puder, treine o máximo de pessoas que você puder, que você não vai precisar encarcerar ninguém. Agora, no nosso pacote anticrime, o que é anticrime? É prever o crime e mostrar que esse crime está sendo assistido. Esse pré-crime, antes de acontecer o crime. Com a análise preditiva, que o PSOL, que é um partido não sei da onde, que podia sair desse país e caçar um rumo lá para Venezuela, para baixo, lá para onde que quiser. Aqui não tinha que estar esse povo. É uma vergonha. Alguém está disputando a eleição desse partido. O único prefeito do Brasil, que é do PSOL, está com 70% de reprovação lá no Pará. Me ajuda. Não vamos pôr um delinquente aqui na cidade de São Paulo. Bolis, se você quiser ser prefeito, arrume outra cidade, que enquanto o xerife Marçal estiver aqui, você nunca vai pôr essa bunda sua na cadeira de prefeito da cidade de São Paulo. Se esse é seu sonho, mude de cidade, que delinquentes não vão sentar nessa cadeira. Então é o seguinte, o que é essa análise preditiva? Hoje, São Paulo tem menos de 20 mil câmeras e poucas delas são inteligentes. O que é uma câmera inteligente? Ela que tira um relatório, tira uma análise e faz um input para algum outro tipo de processamento para já ir na ponta, já colocar ou o contato humano ou o contato robótico para a pessoa saber que está sendo de fato assistida ali. O que é a proposta? A proposta não é de encarceramento, é usar a inteligência artificial para monitorar. Por exemplo, o cara vai meter a fita. O principal medo do paulistano hoje é perder o celular. Cada 3 paulistanos, ou pessoas que decidiram morar nessa cidade, cada 3, um já teve o seu celular furtado. Existe um modus operandi no crime. O que os caras do crime chamam de bater uma fita, fazer a fita, eles têm o mesmo comportamento. É um comportamento, é ir, voltar, ficar olhando, aquela coisa. Aquilo já é detectado e ou intromissão não, né? Uma intersecção ou uma aproximação humana ou robótica. A ideia, eu trouxe para testar, um drone israelense, e a gente vai fazer isso primeiro no distrito de Pinheiros, para todo mundo ver que é o mais violento. Se tiver um acesso, vem um drone, tipo, a pessoa tá vendo que tá tendo uma reação ali. Já tem isso na Califórnia funcionando, inclusive, nas rodovias, não dentro de cidade. E as pessoas, quando sabem que tem certeza da punição e tem certeza que tem alguém vigiando, a criminalidade vai quase a zero. Então, tendo disponibilidade de emprego, tecnologia e esse anticrime, junto com a operação delegada e, de fato, alguém com disposição para encarar a criminalidade, já era. Então, não câmera corporal, mas aumentar o número de câmeras vigiando a cidade, é isso? É isso, já tem as câmeras. O problema é que elas não são inteligentes. Lá em Londres, tem dezenas, eu não vou falar centenas, porque tem as checagens aí, mas são dezenas de vezes mais câmeras que em São Paulo. E a criminalidade é altíssima. Por quê? Não adianta ter câmera. Tem que ter inteligência artificial e tem que ter um input para que a pessoa saiba o que está acontecendo. Se ela sabe que está sendo vigiada e tem certeza da punição, já era. Aqui vai virar um paraíso e tem como virar.
O senhor tem um nome já para comandar esse programão aí de... Tem vários nomes e eu vou submeter todos a um processo seletivo. E fique em paz que a gente vai colocar alguém que tenha compaixão de gente, não gente que quer o cargo para sucatear a máquina pública ou para os seus próprios interesses. Candidato, a Cracolândia é um tema frequente também em debates e discussões políticas em São Paulo há muitos anos. Já se fala aí no levantamento de 72 Cracolândias espalhadas por 47 bairros. O prefeito Ricardo Nunes esteve aqui, falou que não são exatamente Cracolândias em determinados lugares, às vezes se tem ali usuários. E há guardas civis metropolitanos que foram presos por extorsão de comerciantes envolvidos em tudo isso. Como é que o senhor pretende agir na prefeitura para combater esse local que preocupa tanto os paulistanos? O Felipe Sabará, de novo, cuidou disso pessoalmente e comprovadamente ele tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Não só tirou da rua e jogou em outro lugar, não. Deu emprego. O maior empregador de pessoas que saíram da Cracolândia chama-se McDonald's. O segundo, Burger King. Se você foi no Burger King, no McDonald's, tinha alguém que já morou ali na Cracolândia e hoje mudou de vida. Tem uma lei no estado que permite aí que... E nem está sendo cumprida, porque ela é colocada como 30% da merenda escolar vir de economia familiar, né? De plantações familiares. Hoje é 5%. E a grande ideia do Felipe é levar essas pessoas para esse tipo de emprego e para bares e restaurantes, que é onde eles têm a maior adesão por baixa qualificação, dependendo do serviço. Então, qual que é o grande problema? São 3 lugares. O lugar é a rua, o segundo lugar é o abrigo, o terceiro lugar é um lugar onde ele trabalha ou mora próximo do trabalho. 3 lugares. Leva 7 vezes em média para você convencer o morador de rua para sair da rua para ir para o abrigo. E aí a batalha de levar ele para o emprego. De 6 meses a 24 meses para você recuperar emocionalmente uma pessoa dessa. Nós já sabemos como, e a pessoa que cuida hoje do nosso plano de governo é a pessoa certificada que já sabe fazer isso. Agora, tem um interesse, Felipe. Existe um interesse de algumas ONGs que seus dias estão contados, tá bom? Tem uma ONG que chama Craco Resiste. Essa ONG, ela distribui seringa, distribui cachimbo e pega dinheiro público. Olha o nome, a Craco Resiste. Eles querem que a Cracolândia continue. Ou seja, virou um puteiro esse negócio. Gastamos 1 bilhão, não investimos. Porque se tivesse investido, tinha diminuído. Hoje, em relação ao ano passado, em dezembro do ano passado, cresceu 23% a quantidade de pessoas em situação de rua. Então não faz o mínimo sentido uma bodega dessa. Estamos gastando dinheiro, gente distribuindo seringa e gritando em praça pública que aquilo tem que continuar. Não, nós vamos dar emprego para todo mundo, nós vamos tirar essas pessoas. Agora eu sei o que está acontecendo. Tem 645 cidades no estado de São Paulo. Não tem mendigo em nenhuma outra cidade. Eles ficam exportando os mendigos para cá. Nós vamos responsabilizar através do Ministério Público toda a cidade que fizer isso. Precisa de uma coisa que o Ricardo não entende, que é gestão, que é metadado. Precisa de cadastrar todo mundo de novo e entender. Eu parei 2 pessoas na porta da Sé, e aí, da catedral, e eu pergunto para um, acabou de sair do presídio e já caiu para lá. 11 anos de cadeia, cumpriu, saiu. Até tá no meu Instagram, se você quiser ver, dá uma rolada aí no feed que você vai ver. Eu abraço o cara, oro com ele, perdoo ele como sociedade. Ele, não, eu vou pro abrigo. Aí a galera não deixa. Ou seja, foi uma vez, tem que ir média 7 vezes. O outro eu perguntei, o outro é lá de Moçambique, perdeu o passaporte e tá aqui. São coisas simples de alguém pegar. Nós vamos criar a figura do anjo da guarda. Se tem 80 mil pessoas em situação de rua, ao invés de pôr dinheiro na mão de uma ONG que quer dar cachimbo e seringa, nós precisamos de colocar em lugares onde tem esse programa, que é o quê? Um programa anjo da guarda. Um anjo para cada um e ficar do lado da pessoa. Porque a pessoa, ela está na situação de rua, ela fica do lado do cara que está em situação de rua. É um ambiente que não vai promover ela. Ela precisa de ir para um abrigo e precisa de ir para o emprego. Uma colônia onde a gente vai colocar ela para trabalhar, vai dar esporte para ela, vai colocar funções, ocupar a cabeça. E aqui está um segredo, que a maioria das pessoas não sabe. O cérebro, para continuar funcionando, precisa de um vício. É por isso que você que está assistindo tem um vício. Esse vício tem que ser edificante. E ninguém corta um vício de uma pessoa e deixa ela sem vício. Ela tem que estar viciada ou no esporte, ela tem que estar viciada em leitura, ela tem que estar viciada em trabalhar. Nós vamos criar novos vícios para essas pessoas. E isso é uma das coisas que mais salvam gente. É entender que um cérebro não pode ficar desocupado, porque senão a pessoa ela começa a corroer a própria identidade dela. Ela precisa de trocar por vícios que são edificantes. O que você conhece como virtude? Greve.
Uma curiosidade, Vamos lá. uma coisa que as pessoas entendem pouco, ou também não entendo bem, que é a participação dos evangélicos na política e, enfim, é uma fatia da população que está crescendo, todo mundo sabe disso. Eu queria que o senhor explicasse qual é a sua relação, de fato, com esse movimento. Porque, dias atrás, o Tarcísio de Freitas e o Ricardo Nunes se encontraram com um monte de pastores. Um monte é quanto? Eu não sei. Então não pode chamar de monte, pode ser um cupim ali de fazenda, de 2 metros. Se eu não me engano, eram 400 pessoas que estavam nesse encontro, era bastante gente. Enfim, estavam discutindo uma resistência à sua candidatura. Tem o Silas Malafaia, que todo mundo sabe, que vive soltando cobras e lagartos contra o senhor. Então, afinal, qual é a sua relação com o movimento evangélico? Eu sou evangélico. Eu me converti com 9 anos de idade. Eu sou da Igreja Videira, desde quando eu sou adolescente. E o problema do Silas é que a gente tem os mesmos princípios e valores, só que a gente desentende nas decisões eleitorais. Ele sempre toma decisão errada. Já apoiou o Paes, já apoiou Lula. Ele já apoiou o Alckmin, ele já apoiou o tanto de cara. Ele já foi resistente em começar a apoiar o Bolsonaro, até que o Bolsonaro virou uma onda e colocou o Bolsonaro debaixo do braço. Eu não tenho nenhum problema com ele, falar a verdade pra você. E você não vai me ver desrespeitando ele, inclusive. Agora, existem pessoas que a gente tem que analisar o que elas têm com a máquina. Você falou 400 pastores, eu acho que foi 40 lá na segunda-feira. E o que chamou todo mundo tem contratos, tem benefícios com a prefeitura. A prefeitura com a máquina na mão, você não sabe o que ela está fazendo. Vocês nem imaginam. É um milagre eu estar aqui. Então, eu quero fazer um desafio. Qualquer pastor que quiser apoiar o Nunes, fale publicamente e não faça como o Estevão Hernandes, que postou e apagou. Porque os próprios membros não estão com eles. As pessoas não votam por cabresto. A direita não tem dono, a direita é livre. Os conservadores são livres. Você vai entrar nas páginas do Silas, ele geralmente tem 500 comentários, 1000 comentários. Todas as últimas 9 postagens dele, fora as pregações que ele está fazendo, as últimas 9 sobre mim tem 70 mil, 40 mil, 30 mil e 90% é arrebentando com ele. Por quê? Mandando, as pessoas mandando. Vai cuidar da sua igreja, vai cuidar das ovelhas. E aqui meu respeito ao Silas, porque ele foi um combatente. Só que a igreja, ela não é dona de movimento conservador. O pastor não manda nisso. A igreja gloriosa, a igreja de Cristo, é uma igreja que transforma pessoas e tem que dar o espaço para as outras. Agora, ele levantar tantos testemunhos contra mim, o incômodo do Silas é que ele está vendo que eu estou sobressaindo. E em 2022 ele fez a mesma coisa. Ele se levantou contra mim. Todos os pastores desse país, e todos os padres desse país, e todo mundo que é religioso, se de alguma forma você viu eu falando alguma coisa ou tem algum tipo de comportamento, meu coração é ensinar, você pode me corrigir. Eu te dou essa liberdade para você me corrigir. Eu não tenho problema nenhum. Agora, hoje eu vi, por exemplo, o Bolsonaro compartilhando, e saiu até na imprensa, vídeo de eu falando coisas. E por que você está desesperado com o quê, Bolsonaro? Por que você está preocupado com um garoto de 37 anos? Você já foi presidente da República. Eu só te servi até agora. Não estou entendendo por que você está fazendo isso. O Eliabe que está perseguindo o Davi aí, para que isso, cara? Ajuda o Hamas, vocês abandonaram o Hamas no Rio de Janeiro. Dá para ver que vocês abandonaram, para deixar o Paes ganhar no primeiro turno. Ajuda aí, cara. Aqui em São Paulo tá resolvido, vai ser Marçal no primeiro turno. Cuida aí da vida de vocês para lá. As postagens aonde Bolsonaro fala de Nunes não tem adesão do povo que colocou ele na presidência da República. Não existe. O povo não é bobo. E diferente do povo de esquerda, a direita não tem dono. Acabou. O senhor Agora, só aproveitando essa frase, porque o senhor fez uma postagem ali, acho que foi o story do Instagram, comparando o senhor e Bolsonaro a Davi e Saul, que Davi está esperando o fim do reinado de Saul. Sim. Então o senhor seria Davi, Bolsonaro seria Saul. O senhor está O esperando Nicolas o fim do reinado do Bolsonaro para assumir? Sim, todo Porque mundo. o senhor diz, a direita não tem dono. Sim, Seria para assumir o quê? Ou o Nicolas é Davi. Eu posso ser um Davi. Todos aqueles que são a nova geração, não é que eu tô pegando a identidade do Davi, que é um combatente, não. Eu posso ser. Eu acredito que o Nicolas vai ser presidente do Brasil. Ele é um tipo de Davi. Para mim, o maior orador dos 513 deputados. Isso não é uma pretensão minha. A gente tem que se preparar para isso. Agora, se você quiser entrar a fundo, o próprio Saul perseguia Davi, porque ele não gostava de ver o povo levantando Davi. E no contexto, que fica muito parecido, o Silas se levanta como o irmão mais velho. Ele é Eliabe. Eliabe faz o quê? Quando o Filisteu estava lá, o Golias,
falando mal do povo de Israel, ele estava lá falando e ninguém teve coragem de ir para cima. Quem é o Golias hoje? O comunismo. E você não vê mais o Bolsonaro com aquele discurso. O discurso que fez a gente colocar ele lá. Você vê um Bolsonaro na retranca, alguém que em 2021 pediu para todos nós falar, nós autorizamos. Nós falamos, nós autorizamos. E ele foi lá e fez aquilo que ele fez. Em 2021 ficou todo mundo esperando ele fazer o que a gente falou. E hoje o Silas me cobra, alguém me cobra alguma coisa, se ele, presidente da República, não deu conta de fazer, não teve coragem de fazer, hoje quer colocar para um candidato à prefeitura de um partido nanico. Certeza, Bolsonaro, que você está fazendo isso? Certeza que você está ligando aí, postando coisa e mandando para os deputados tudo, pedindo para o Silas bater em mim, sendo que você não deu conta de fazer o que você, quando o presidente não conseguiu, se curvou para o Centrão, tirou o Salles, tirou o Gayer de Goiânia, para perder a eleição lá, que é o combinado lá, porque o Gayer estava em primeiro, tirou o Gayer. Eu nunca vi o Gayer tão sem graça, ele não vai poder falar, ele vai ficar em silêncio. Mas eu vi os combinados com o Centrão, pra quê? Pra ver se resgata o que ele deseja. Fazer o quê? A grande verdade é, nós somos a liberdade. Eu não vou curvar pra isso, eu não tenho combinado com o Valdemar Costa Neto, eu não tenho combinado com outro partido, então não tem como acatar a ordem de alguém que tá curvando pro Centrão, não tem o que fazer. Eu nunca vi um Centrão tão poderoso aqui em São Paulo. Lamento. 2026, você conseguiu ser elegível? Eu vou fazer campanha para você, fique em paz. Agora, você não conseguiu, a gente tem que virar a página do Brasil. A gente tem que entender isso. Não adianta. O Bolsonaro nos trouxe até aqui, às vezes ele não vai levar a gente em lugar nenhum mais. Que se levante mais 1000 Bolsonaros, que se levante 1000... O Silas já tá bom, já um só já tá de bom tamanho. Agora, que se levante 10.000 Nicolas, que se levante pessoas que de verdade querem defender essa nação e têm coragem para defender. E só aproveitando essas figuras todas, é uma resposta muito rápida, se for possível. Até o prefeito Ricardo Nunes usou um vídeo seu falando de Rei Salomão. Por que o senhor se refere daquela maneira ao Rei Salomão? O senhor diz que não é para venerá-lo, que ele é um neném, e aí ele usou isso esse é um corte, né? Que eu sempre falo de Salomão. Dizer que os cristãos respeitam menos Pablo Marçal. Qual é a sua posição? Na verdade, ele está querendo me impor contra os cristãos, mas ele apoia aborto. Ele é católico, segundo ele fala, não sei quantas vezes que ele vai na missa no ano, só que ele que tá falando que vai demitir gente se não fizer o aborto. Tá hoje, ele acabou de falar no Estadão, eu postei, o povo tá puto com ele. Agora, pegar corte meu. Por que você falou? Primeiro, o vídeo tá sem contexto. Porque eu sempre ensino Salomão e uma das coisas que eu mais ensinei foi Provérbios até hoje e cito todos os momentos da minha vida. Na multidão de conselheiros há sabedoria. 3.000 anos. Quem falou isso? G de Dias. Agora, por que eles estão pegando os cortes? Você só pega no pé de alguém quando você não dá conta de pegar na mão. Bananinha, já acabou o seu governo. Para de gastar o dinheiro da prefeitura. Tá tocando 7.000 obras no desespero. Só que aquilo que precisa, que é dar saúde pro povo, você não dá conta. Demitir funcionário público porque não quis fazer o que você mandou fazer com o negócio de vacina, você demitiu. Gente que não fizer o aborto, você falou com a sua boca que você vai demitir. Você é um canalha. E eu vou pegar eu vou auditar essa prefeitura inteira e vou te pôr na cadeia ano que vem. Você pode escolher outro nome pra mim se você não estiver na cadeia ano que vem. Agora, se você é a favor da impunidade, vota nessa banana aí. Se você entendeu o que eu tô falando, eu vou passar um pente fino e tudo que você fez com creche, tudo que você tá fazendo com PCC, com ônibus, você vai se lascar, camarada. Você não é homem pra sentar nessa cadeira. Você foi tacado aí. Você vai se lascar com Mas isso. Tem algum contexto para dizer que não se deve venerar e que ele é um neném? Claro. Só para explicar. Não, isso é uma expressão. Eu peguei e falei do Salomão, o maior respeito que eu tenho, só que eu falei para as pessoas assim, cara, tudo é Salomão. Salomão termina em Eclesiastes falando assim, tudo é vaidade. Ou seja, ele é um ser humano normal. E tem gente que fala, mas ele tinha sabedoria. Ele não era sabedoria. Quem deu a sabedoria para ele foi Deus. E no final da vida dele, ele se curva para outros deuses, foi desobediente. Por que você não pode ter o pensamento crítico em relação a isso? Por que uma pessoa não pode avaliar e ver o final da vida da pessoa? É igual o Silas, começou muito bem e está terminando mal se ele não parar com isso. Às vezes as pessoas começam bem e terminam mal. Salomão é um exemplo que pediu sabedoria para Deus e terminou mal. Todo cristão sabe disso. E aí a gente tem a oportunidade hoje de fazer diferente. E você quer cometer os mesmos erros que Salomão? Simples. Não precisa idolatrar nenhuma figura bíblica. Você precisa ter amizade com Cristo, você precisa ser um cristão verdadeiro. Eu não afino para nada que eu já falei. Errei muito em coisas que eu falei, assumo todas. Mas uma coisa é muito simples. Querer usar corte por aí, quem é o rei do corte, você já sabe, não é você não, banana. No próximo debate eu vou tacar uma no seu peito que você não vai conseguir sair dali. Tá bom? Candidato, eu queria voltar um pouquinho atrás do que o senhor estava falando aí, sobre a possibilidade do Bolsonaro estar elegível em 2026, daí o senhor está com ele e tudo mais. E se não estiver?
o senhor pode sair da prefeitura para... Não vou sair, vou ter a paciência e não vou errar igual o Dória. Tá, então isso é um compromisso. 100%. Não... 1.460 dias da minha agenda dedicada ao povo de São Paulo. E se seguir tudo certo, Tarcísio ir para reeleição, para governo, eu também vou partir para reeleição na prefeitura de São Paulo, caso seja do agrado do povo. Ok. Era só isso. Acabou a entrevista? Não acabou a entrevista. Candidato, estava vendo o item 29, saúde da mulher, no seu plano de governo. E fala ali, investiremos em políticas para prevenir a gravidez precoce. Essa é uma pauta aí que é uma interseção de saúde e educação. O tema da educação sexual gera muita polêmica divisiva entre esquerda e direita. Então, como investir em políticas para prevenir a gravidez precoce? Não Isso envolve algum tipo de educação sexual? Sim. Familiar e na escola. A gente tem que ensinar segurança sexual e não erotização, igual estava fazendo nas escolas. A gente não tem que erotizar, falar de homossexualidade ou falar de heterossexualidade, nada disso. Tem que falar para a criança não deixar ninguém tocar no órgão genitor. Não tocar na sua genitália. Não tocar no seu orifício rugoso lombar. Não, para a criança ter a segurança. E não para ela ser erotizada, que é o que estava acontecendo. Eu vi de escola pública, é um caos. A gente tem que guardar as nossas crianças. Por quê? O nível de perversidade de uma nação define, inclusive, a criminalidade. Define, inclusive, o potencial da nação, a perversidade. Esses dias eu vi uma pesquisa mundial, mostrou que o Brasil é o país, no momento primeiro do mundo, no outro momento segundo. País mais perverso do mundo. Ou seja, falta educação sexual, de segurança sexual. Não é o que a criança tem que fazer. Hoje, a militância está enfiando que o seu filho tem que ser 1000 coisas, tacando ideologia de gênero. Deixa eu te falar, você que é uma senhora, pode ser católica, evangélica, você pode ser ateu. Você quer que seu filho vá para a escola e volte parecendo um alienígena? Você quer que seu filho volte com as conversas, com camiseta de gigolô, de Karl Marx? Você quer que seu filho volte da escola com Che Guevara? Você quer? Não, me fala. Você que pariu essa criança, você que amou essa criança, você que investiu grande parte da sua vida numa criança dessa, vai pra escola pra voltar pra ser um imbecil? Alguém que é preguiçoso, alguém que me vê na carreata, fica pondo o dedo e eu mostro a carteira de trabalho, aí seu filho vai sair correndo? É isso que você quer pro seu filho? Não faz sentido. A escola não é lugar pra idiotizaar nem paulistano e nem brasileiro. A escola é lugar pra ensinar a prosperar. Para a pessoa falar assim, eu vou dar tudo no esporte e vou entrar no nível de competição. Por isso nós vamos transformar a escola na escola olímpica. Ah, vamos fazer a escola em período integral. Não tem infraestrutura. Tem sim. Primeira parte, você vai estudar a teoria e depois nós vamos para a prática. Se tiver identidade esportiva, por que escola olímpica? São mais de 60 modalidades. Não é possível que o seu filho não vai encaixar nenhuma. Ah, meu filho não quer, então vamos para a música. Ah, meu filho não quer, todo mundo vai aprender a empreender. Não, se meu filho não quer, meu filho, então inventa. Porque se você não quer todas as boas coisas da vida, invente algo novo pra você. Vai ser astronauta, vai mexer com outra coisa. Mas bandido você não vai virar, não. E nem esse povo que parece alienígena. Esse povo que não tem fundamento nenhum e que não vai pra lugar nenhum. Ah, mas você tem que respeitar as diferenças. 100% vou respeitar, mas é a sua cabeça definindo o que você vive. Não a gente tendo que curvar a sociedade pras loucuras da sua cabeça. Me ajuda. Tô de saco cheio disso aí. Meu nome é Marçal. Quanto que custa esse projeto da escola olímpica aí? A escola olímpica, cada centro olímpico custa R$1,5 milhão. Então a gente quer fazer 1.000, dá 1,5 bilhão, que é o dinheiro que gasta para aumentar o povo na rua aí, né? Só pra você saber de onde tirar o dinheiro, que você fez assim, como se eu tivesse responsável com a parte fiscal dessa cidade. Eu vou revisar todos os contratos da prefeitura, só na revisão já vai ter dinheiro. Nós vamos tirar todos os ladrões da prefeitura, já vai ter dinheiro. Tirar os esquemas desse tanto de partido, já vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro, menino. E tem recorde, ano que vem são 120 bilhões. Vou parar só para te explicar o que é bilhão. Pensa você colocando para governar R$1 bilhão, um cara que não entende 1 milhão. Esses candidatos são aí, esses lero-lero que estão aí. 1 milhão em segundos, para você criar uma dimensão aí na sua cabeça. 1 milhão em segundos dá 11 dias. 1 bilhão em segundos dá 32, de 31 para 32 anos. Nós estamos falando 32 anos vezes 120, é o caixa da Prefeitura de São Paulo. Destes, quase 28 bilhões a gente vai gastar com educação. E seu filho não está sendo alfabetizado, não tem escola em período integral, nós não estamos formando atletas, nós não estamos ensinando educação financeira, nós estamos investindo quase 30 bilhões. E esse povo sai de lá sem saber achar um emprego. Candidato, outra coisa. O senhor usou essa semana aqui a expressão, vou banir livros sobre comunismo
Eu não estava presente no evento lá da Bienal, onde o senhor estava, mas vi essa expressão repetida em diversas reportagens. Tinha muito falei, foi jornalista para lá. isso mesmo, para repetir no jornalismo. ideia Que é- a única coisa boa não repete, essas aí repete. A ideia é banir livros de escola, de biblioteca. Tudo que tiver pornografia infantil, tudo que tiver estimulando a erotização infantil, aborto, tudo que vá contra a tradição do povo brasileiro, contra o vernáculo, a coisa mais linda que a gente tem culturalmente é a língua portuguesa. A gente não quer falar todos, a gente não quer cantar o hino nacional. Desfiles desse solé, vai cagar. Seus filhos não vão cantar desse jeito. Isso não existe, isso é um desrespeito, inclusive é uma contravenção. Por que o Boles não tá respondendo por isso? Eu vim de escola pública, a gente cantava o hino nacional todo dia. Foi só parar de cantar o hino nacional que esse inferno desses malucos, desses comunistas, começaram a cantar desfiles. Que é desfiles? Calma, candidato. Eu tô calmo. Deixa eu avançar um pouquinho nesse assunto. O senhor, por exemplo, teve uma... Só um pouquinho. É natural, nós vamos colocar livro de empreendedorismo, de educação financeira, de tecnologia, de profissão do futuro, de empresarização. Acho que não vai ter tempo pra ficar lendo essas balelas que não levam a lugar nenhum. Mas é o senhor que deve escolher os livros, Não, então. tanta gente inteligente, não é possível. Como é que faz? Imagina. Como é que faz a seleção dos livros? E... Quem vai fazer isso é o secretário de Educação com equipe técnica. Só que aí o prefeito vai pegar uma bica e vai colocar. É proibido colocar livro de idiotização. Nós não vamos romantizar a idiotização na cidade de São Paulo. Tô de saco cheio. É meio vago isso, Não, né? não é Isso vago, é meio não. preocupante. Não, isso não é meio preocupante, não. É preocupante. Você quer pornografia infantil para as crianças? Não, mas É o quê? a gente usa palavras que podem ser interpretadas de várias Mas maneiras. pode O senhor interpretar do falou, jeito por que exemplo, quiser. eu vou banir o comunismo. Isso pode querer dizer 1 milhão. Não, de isso aí coisas. tinha que criminalizar no Congresso Nacional. Isso nunca prestou em lugar nenhum. Isso aí, ó, é o seguinte. Nós, como povo, precisamos amadurecer a ponto de criminalizar, assim como... Obrigado. Assim como criminalizamos no Brasil o nazismo. Porque o comunismo matou mais gente que o nazismo. Esse povo vem com essa conversinha fiada e depois vira uma Venezuela que perde a eleição e não sai nunca mais. A gente está numa discussão brava sobre liberdade de expressão aqui no Brasil e o senhor está falando contra a ideia de liberdade de expressão. Eu O não senhor tá quero que querendo criança seja restringir. erotizada. Eu não quero que criança aprenda o hino nacional errado. Eu quero saber quem que é normal nessa cidade que quer que a criança já saia da escola pública torcendo e votando no PT. Eu quero que ela aprenda política, eu não quero que ela seja alguém já saia de lá militante. Eu não quero que seu filho saia de lá parecendo um alienígena. Eu quero que seu filho seja um esportista, seja um empreendedor, seu filho seja um músico, que seu filho seja um funcionário público. Eu não quero que ele seja um alienígena improdutivo, erotizado, que caia na perversidade para destruir essa cidade, essa nação. Isso não é censura, isso é lógica. Eu sou o cara mais censurado. Me censuraram pra subir num caminhão, censuraram as minhas redes, censura tudo que eu tô fazendo, censura tudo, beleza. Agora, nossos filhos, você pode contar comigo, não serão erotizados. Se o livro é pra erotizar, vai lá, põe a mão na sua genitália, esfrega. Mas Isso o senhor tem não um exemplo existe. disso? Ah, mas agora eu vou ter que pegar a Biblioteca Nacional e te mostrar. É claro que você sabe que isso existe, é só pesquisar, ué. Tá bom. Você estudou escola pública? Sim. E aí, você não viu nada disso lá? Em Rio Claro, Quantos anos você tem? eu tenho mais do que o senhor. Quantos? 54 anos. Essa é a época que a gente era feliz. Você tá indignado porque você não faz tinha- parte da minha geração. Eu tinha uma excelente professora de E português. você respeitava Dona ela. Rosalina. E você respeitava ela. Sim. Hoje os professores não são respeitados. Os policiais não são respeitados. Esse é o modus operandi dos comunistas do Brasil. Esse consórcio comunista do Brasil leva a gente na barriga. Eu pareço o Enéas aqui brigando, eu pareço um maluco. Deixa eu te falar, não é brincadeira. Dos mais de 60 livros que eu já publiquei, um deles é A Destruição do Marxismo Cultural. Esse povo não tá brincando, tem mais de 100 anos. 2020 agora fez 100 anos que eles estão rodando um plano para destruir as nações que são fundamentadas nos princípios judaicos cristãos. Parece que eu quero levar um negócio para religião, mas não é. É porque esse povo quer idiotizar. Esse povo tem entrado dentro das religiões para ensinar que Jesus era comunista. Você tá maluco? Jesus sempre multiplicou o pão, ele nunca dividiu o pão. Presta bem atenção. Comunista divide pão. O que é dividir? É pegar um pão e dividir para 5 mil. Não dá nem cheiro de farinha, nem de nada, nem de nada. Do trigo. Agora Jesus não dividiu, Jesus ele multiplicou. Nós vamos mudar a mentalidade do nosso povo, nós vamos ensinar o povo a ser multiplicador e não divisor.
divisor vira sentimento faccioso, que ninguém consegue prosperar. Nós vamos limpar essa miserabilidade da cabeça do povo aqui em São Paulo e nós vamos mudar esse país. Acredita no que eu estou te falando, que é possível. Eu já tenho feito isso na iniciativa privada e minha vontade de fazer no setor público, fazer a política virar filantropia. Quem resolveu a própria vida vai... Escuta o que eu estou falando. A minha entrada na política é para isso. Uma pessoa entrou e ela, de fato, resolveu a vida dela, as pessoas vão olhar e vão falar, vamos dar uma chance para essa pessoa. Ela cuidou da vida dela, vai ajudar a gente a fazer a gente cuidar da nossa. Candidato, aqui a gente aborda todos os escândalos associados a cada candidato e, evidentemente, virou tema dessa campanha a condenação que o senhor sofreu no âmbito de um processo que depois acabou prescrito. O senhor tem dito, eu tenho visto as suas respostas, que o senhor foi condenado em primeira instância, que não transitou em julgado, Sim. que tinha atenuante, que o senhor era um jovem ainda, ficha limpa, etc. O juiz não acatou a defesa, né? Ele falou que com os conhecimentos que o senhor Pablo Marçal detinha em informática, possibilitava-lhe claramente compreender a perfeita dimensão do que ocorria, ainda mais com os programas maliciosos existentes nos computadores, não sendo razoável capturar tantos e-mails para fazer simplesmente a publicidade de um médico que viajava com frequência, conforme afirmado por ele. Isso está lá na decisão do juiz do caso, um caso envolvendo um esquema de fraude bancária. A minha pergunta não é exatamente sobre o processo em si. Eu vejo as suas respostas, às vezes o senhor diz, me envergonha ter associado essa pessoa, às vezes o senhor diz, aprendi com erro, e às vezes, evidentemente, diante de comunicadores que o senhor associa à esquerda, o senhor aponta a corrupção petista, etc. Nós sabemos, temos um presidente que foi condenado num processo, que depois prescreveu por caminhos diferentes. Denunciamos aqui a corrupção petista, o mensalão, o petrolão, etc. O que eu queria saber do senhor é o seguinte, o que o senhor considera que o senhor fez de errado nesse caso? Andar Quer com dizer, vagabundo. para ter esclarecimento. Simples, andar com vagabundo, errei. Mas o senhor admite que cometeu um crime ou foi um erro? O senhor foi levado, manipulado? O senhor não tinha conhecimento? Não tinha, zero. Essa é a sua... Zero. O cara é duvidoso, isso não tem como negar. Vai lá na UOL e ouve os áudios. Eu ligando pro cara e pedindo R$40. Você imagina, um ladrão pedindo R$40 pro outro e o cara falando, não tem 40, tem 20. Eu ganhei R$350 em algumas semanas trabalhando pra esse cara e tomei um processo criminal de 13. Fui atrás da Defensoria Pública, a defensora olhou pra mim e falou, você vai pegar cadeia, você vai ter que arrumar um advogado particular. O advogado Dr. Esmerino Roriz, pode ir atrás desse advogado que ele vai te contar o que eu tô falando. Lá de Brasília, cobrou R$2.000, pergunta pra ele se eu paguei, eu nem tinha esse dinheiro. Ele deixou o processo, porque eu não tinha como pagar. O processo correu à revelia, Felipe. Arrependo profundamente. Aqui está meu histórico. Mas em relação a quê que o senhor se arrepende? De ter andado com esses caras e prestado serviço para eles. E acabou. É uma relação de trabalho. 16 anos de idade, 1º de maio de 2003, minha carteira está assinada. Operador de áudio. Quando eu saio dessa empresa, eu queria entrar na faculdade e não tinha dinheiro. Fui prestar serviço para esse cara numa loja dele de informática e depois ele pediu para eu ir a alguns lugares onde tinha computadores. O computador parava e eu arrumava. O que aconteceu? Nesse pouco espaço de tempo, eu não consegui fazer a faculdade de Direito no começo do ano, eu acabei entrando do meio do ano para frente. Eu arrumo um emprego de novo, de atender de call center depois disso. E esse processo me destrói. Eu tenho vergonha disso, sim. Eu acho que isso mancha a reputação de uma pessoa, mas eu posso fazer o quê? Foi condenado, foi prescrito, isso não tem mais nenhum impacto na minha vida. Quando o senhor diz assim, eu era um jovem, queria pagar a faculdade, queria ajudar a casa, Sim. etc. Então, o senhor se envolveu com essa pessoa. Mas então o senhor se envolveu sem saber que era nada errado. Não era sabia, uma situação... eu descobri no processo. Porque assim, agora parece que é uma ele situação fazia... em que o senhor estava num certo desespero, uma certa necessidade. Não é desespero, mas precisava aí... de ajudar, né? Eu já, só pra você entender, Sim. se fosse um bandido, eu não ia ter 13 anos de carteira assinada. Logo que eu saí disso, eu já arrumei um emprego de atender de call center e cresci nessa empresa, fiquei quase 8 anos nela. Agora, vai fazer 20 anos esse processo. Agora, vai fazer 20 anos. Por que tá mexendo nisso o tempo inteiro? Eu já falei que eu errei. Errei de andar com esse cara, eu poderia... Que era o pastor de jovens. Sim, tinha um vínculo de confiança. Isso é um negócio que eu entrei e na hora que eu vi que eu tava metido, não tava nem entendendo. Eu não tinha compreensão. Logo depois disso, eu entrei na faculdade de Direito, eu não tinha compreensão de delito, que eu estava fazendo alguma coisa de errado, eu estava consertando o computador. E o cara é seu patrão, te paga ali por semana, algumas vezes pediu alguma coisa ou outra, eu fiz. Os áudios mostram que o senhor estava coletando... Não era eu, a máquina ficava fazendo sozinho, ele controlava isso por acesso remoto. Ele fazia isso e pode perguntar para ele. Inclusive, esse cara mora no Paraguai hoje, eu fiquei todo esse tempo sem falar com ele, eu acabei de falar com ele recentemente. E ele gravou um vídeo, eu vou soltar para todo mundo. Ele me pedindo perdão porque é uma relação de trabalho. Ele me ferrou com isso.
Só hoje que eu pensei, por que eu não processei esse cara ao invés de ter deixado esse processo correr de jeito? Eu tinha que ter processado ele com a relação de trabalho, porque eu trabalhei numa loja de informática dele e depois fui prestar esse serviço e acabei me ferrando. A sociedade, se esse é o assunto que aperta tanto, eu quero pedir perdão para vocês por não ter sido perfeito com os meus 18 anos de idade. Me perdoe como sociedade, eu errei andando com vagabundo e depois disso, uma coisa eu quero deixar claro, eu sou alguém que odeia injustiça. Você não acha ato escuso meu, você não vê eu entrando em nada de ilicitude, zero. Eu estou numa disputa para prefeito de São Paulo, você tem que ver, eles estão revirando tudo, as minhas empresas são todas auditadas, eu estou 100% em paz. De fato, foi uma merda que aconteceu na minha vida, eu peço perdão para vocês. Nunca toquei em nada de ninguém, se achar eu devolvo 4 vezes mais. Nunca tive compreensão de delito nenhum disso. Me perdoe por não ser perfeito para concorrer a esta bodega da Prefeitura de São Paulo. Só para passar limpo, desculpa, para passar limpo rapidamente. Tem um momento dos áudios em que ele diz para o senhor, tá ruim aqui o material que você mandou, os e-mails que você coletou. Então, o que quer dizer isso? Foi algum favor que ele me pediu. Se estava ruim, agora você imagina. O senhor deveria saber como melhorar. Não sabia, cara. Eu chegava nos lugares, a máquina estava desligada. Eu arrumava a máquina, abria o computador, deixava aberto o VPN, ele acessava. Eu não sabia o que fazia dali para frente. Agora, eu me envolvi com um cara, esse cara eu tinha uma relação de confiança com ele. Eu não imaginaria que ele ia me colocar nisso. Eu não estava atrás de um crime, eu estava atrás de um emprego. E você que está assistindo, vários dos filhos dessa cidade acabam indo para a criminalidade porque precisa de ajudar em casa. Porque querem alguma coisa na vida, tá faltando oportunidade. Não vai faltar oportunidade, porque eu tenho ódio disso. Me ferraram com isso, eu respondi um processo criminal por 13 anos, tendo a certeza que eu nunca toquei em nada de ninguém. Construí honestamente tudo, trabalhando pra cacete, tudo que eu fiz na minha vida. Me perdoe não poder ser perfeito pra concorrer isso aqui e falar pra vocês assim, ó, eu sou perfeito, eu não sou, eu errei. Errei em andar com essas pessoas, não tinha conhecimento da ilicitude do que elas faziam. Prestei alguns favores para ele, sim. Eu recebi, acho que 2 ou 3 vezes, R$350 por isso. Não dava para pagar o advogado. Não foi transitado e julgado, prescreveu porque eu era menor. E aí é simples. Para quê? Eu vou ficar morrendo por causa disso. Já resolveu. Ah, vamos entrar aqui no áudio. Pode entrar onde você quiser. Meu passado foi ressignificado, eu governo o meu presente, está planejado o futuro, está tudo bem. Eu quero que você tenha a paz de espírito que eu tenho, a inteligência emocional que eu tenho para continuar aguentando o tranco. Aguentar o Eliabe bater em você, jornalista bater em você, político vagabundo bater em você, crime organizado vir para cima de você, receber ameaça de morte e tá aqui. Vou ficar firme para servir vocês. Candidato, para encerrar, já que a gente busca aqui o esclarecimento da sua posição, e evidentemente cada espectador forma o seu juízo. O senhor compareceu à manifestação do 7 de setembro, chegou ali mais para o final, isso gerou até ruídos com os bolsonaristas, etc. Aquela manifestação defendia a anistia dos réus do 8 de janeiro de 2023 e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. Qual é a sua posição em relação a essas duas partes? O senhor é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes? O senhor é a favor da anistia geral para todos os réus do 8 do 1? Sobre a anistia, todos aqueles que foram presos injustamente, sou a favor. Aos depredadores de patrimônio público que respondam por depredarem um patrimônio público. Agora, se não inverter essas condenações de 17 anos, que o bolo seja incluído junto com a turma da CUT, que estava ali no Fora Temer, quebraram também ali em Brasília do mesmo jeito, e ele por quebrar e depredar patrimônio público aqui na cidade de São Paulo, que é a Fiesp. Sobre a corte, minha opinião de jurista, não de candidato à prefeitura de São Paulo. A corte está politizada, ela precisa dar uma frenada nisso. Eu acho que o que está sendo instaurado agora vai colocar um freio na corte. O que a gente precisa é cobrar quem? Os parlamentares, principalmente na pessoa dos senadores. Só para você ter uma noção, Felipe, a minha candidatura a presidente do Brasil em 2022, você sabe quem cancelou ela? Alexandre de Moraes. Foi cancelado por ele. Depois eu virei candidato a deputado federal e fui eleito. O ministro Lewandowski foi lá, suspendeu a liminar e anulou todos os atos. Não tem problema nenhum na candidatura. Eles me garfaram ali. Agora, eu tenho minha opinião jurídica. Fiquei 5 anos na Academia de Direito. A Suprema Corte está politizada e está legislando que não é um poder originário dela. Ou seja, temos um Congresso Nacional fraco e aqui eu vou tocar a bola pro Pacheco e pros senadores. Eu acho que falta poucos para isso resolver. Vocês precisam se posicionar. Se eu tivesse rabo preso com alguém... O senhor apela à autocontenção, mas não diz claramente se o senhor é contra ou a favor do impeachment. Vamos lá, você já viu meu Instagram? Entra no meu Instagram agora, Pablo Marcal por SP.
Eu postei um vídeo em collab com quem? Com o senador Cleitinho. E o senador Cleitinho tava fazendo o que no vídeo? Falando, gente, olha aqui, ó, tem que cobrar aqui. Falta esse senador, esse. Se eu, de fato, tivesse o rabo preso, eu ia fazer uma collab com o Cleitinho, que não tem rabo preso com ninguém, pra ele usar Aqui minha é só para esclarecer a sua posição. Muito então, simples. A corte inteira, não é uma só. E todos os atos que foram revelados pela Folha de São Paulo tem que ser todos apurados. Agora, vocês, senadores, precisam pegar esse negócio, que é competência de vocês. Se precisar de um candidato a prefeito para falar de Supremo Tribunal Federal, coisa que o Silas não cobra do Nunes, e nem precisa cobrar de outros, mas cobra do Nunes. Não tem coragem de falar. Okay. A verdade é simples. Vá no meu Instagram agora e vê uma collab minha com o senador. E ele tá lá cobrando. Falta esses senadores. Se eu tivesse rabo preso, eu ia fazer collab com o senador da República pedindo para senadores assinar. Vocês têm que entender o que é competência. A competência é do Senado, o Senado tem que fazer. Candidato, demos aqui o nosso tempo, já agradecendo a sua participação, a sua presença aqui no Estúdio A. A gente tem dado 30 segundos finais. Por favor, em 30 segundos, um recado aí diretamente para o público. Mais de 400 mil pessoas aqui, agradeço. Essa é uma eleição que vai mudar o país. E tá aqui, ó. Pega esse número, decora ele. Você que não é de São Paulo, consiga um voto de São Paulo. Você que pode parar o que você está fazendo para vir para cá, precisa de uma guerra aqui. Eu tô contra a máquina municipal, federal, estadual. Todos contra mim, menos o povo. Na rua é assustador, o tanto de gente fazendo M. Guarda esse número aqui, ó, 28. Eu tô firme aqui, não tem nada que me faça curvar para esse sistema. Nós vamos entrar nisso e nós vamos mandar esses comunistas para lá da fronteira, onde eles quiserem, eles que se virem para cuidar da vida deles para lá. Eu amo esse país, eu amo essa cidade e nós vamos recuperar o sonho dos fundadores dessa cidade. Ser uma cidade de fé, de trabalho e de prosperidade. Vota no 28. Um beijo para vocês. Vou abrir uma live agora que eu vou para outro canal de televisão aí, para Jovem Pan e no Instagram Pablo Marcal por SP e a gente troca ideia lá, tá? Abraço. Obrigado vocês pelas perguntas. Eu acredito que São Paulo agora vai para um novo rumo. Um beijo no coração e que Deus nos abençoe e tenha misericórdia da gente ter um delinquente como o Boulos. Trabalha, porque depois não adianta chorar. Eu tô firme aqui remando e só paro de remar quando eu estiver na Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, candidato, pela participação na Sabatina OA, que continua na quarta-feira que vem, dia 18 de setembro, com a participação da candidata Marina Helena, do Partido Novo. Muito obrigado a todos e continuem acompanhando de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 18 horas, o nosso programa Papo Antagonista e, claro, o portal antagonista.com.br. Um grande abraço, até a próxima. O Antagonista nas eleições 2024.